Uma grande novidade abala o mundo da ciência, trazendo novos questionamentos para a humanidade. O que você acha dos clones? Será que algum dia teremos réplicas de seres humanos? E se isso acontecer, como vai ficar a relação entre homens, mulheres, Deus e os clones? Um dos mais belos e conhecidos mitos da criação da humanidade é o descrito pela Bíblia Sagrada. Conta os capítulos do Gênesis que Deus, com o pó da terra, criou o primeiro homem à sua própria imagem e semelhança, transformando-o num ser vivente quando soprou em suas narinas o alento da vida. A mulher teria sido criada a partir do próprio homem. Deus teria tirado uma das costelas da sua primeira criatura para dar vida à mulher. Esse mistério religioso nos fez conhecer Adão e Eva como os pais da humanidade. Mas o conhecimento científico levou ao inevitável questionamento da divina obra da criação. O homem teria sido fruto do acaso da evolução de micro-organismos até chegar ao macaco há milhões de anos, como dizem os cientistas, ou foi Adão há pouco menos de 6.000 anos, como diz a Bíblia? A tentação de decifrar o enigma da nossa origem levou os cientistas a tentar recriar artificialmente o ser humano. O primeiro passo foi o bebê de proveta. O mais assustador é que, provavelmente, antes disso, o médico nazista Joseph Mengele, que viveu no Brasil, já teria feito experiências tentando clonar seres humanos. Talvez até o próprio Hitler. Escritores, como roteiristas de cinema, imaginaram o que poderiam significar tais experiências. Como cheguei aqui? Bem, deixe-me mostrar. Primeiro eu preciso de uma gota de sangue. Seu sangue. Certo. John, mas isso dói. Calma, John. Faz parte do milagre da clonagem. Olá, John. Olá, John. Olá. Olá, John. Olá. Clonagem do quê? Nunca se extraiu DNA inteiro de dinossauros. O quê? Ah, senhor DNA. De onde o senhor veio? De seu sangue. Só uma gota de seu sangue contém milhões de cadeias de DNA. Os tijolos da vida. Uma cadeia de DNA como eu é um esquema genético para se construir uma vida. Eis que, de repente, a realidade supera a ficção. Há algumas semanas, uma ovelha, por sinal um dos símbolos do cristianismo, e 2 macacos, parentes mais próximos do homem, segundo os cientistas, provocaram uma revolução no planeta. O que a experiência conseguiu foi biologicamente fazer aquela fecundação, mas no momento em que um ser nasce ou começa a se desenvolver e tudo mais, eu acho que o sopro de vida que tem ali não é criado pelo ser humano nunca. Bom, eu acredito que todas as coisas vivas têm alma e essa alma eu acho que nasce de uma coisa muito improvável, muito indeterminada. Quer dizer, eu não acredito em nada que não seja feito sem a força do destino. Eu acredito, sinceramente, que haverá clonagem dentro das limitações existentes até hoje. E a clonagem do ser humano será apenas uma etapa seguinte e acredito também que, creio firmemente, né, que não é um ato de fé, e a ciência continua, entendeu? Ela vai de estágio a estágio, a ciência nunca atingiu um estágio definitivo. Acho que deve continuar sendo feito na medida da necessidade e os cientistas procurarem a cura da AIDS, outras coisas mais importantes, antes de pensarem em clonar ser humano. Dolly, a ovelhinha escocesa e os macaquinhos americanos são iguais a outros da sua espécie.
A única diferença é que foram fabricados pela mão do homem. Para criar Dolly, os cientistas manipularam células extraídas de 2 ovelhas adultas. De uma dessas células foi retirado o DNA, código genético da vida. O embrião desenvolvido a partir das células foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que completou o ciclo de gestação até o nascimento de Dolly, uma réplica perfeita da ovelha matriz que lhe transmitiu o código genético. A notícia do êxito da técnica de clonagem em animais caiu como uma bomba sobre o planeta. Será que esta técnica poderá evoluir para a clonagem de seres humanos? Essa preocupação mobilizou líderes religiosos e governantes. O presidente Bill Clinton chegou a pedir aos cientistas que, para o bem da humanidade, interrompessem as experiências. Mas não é um ponto de vista definitivo. O assunto ainda promete muita polêmica. Será, por exemplo, que ao tentar recriar a própria espécie, os cientistas poderão dar às suas criaturas este algo invisível e misterioso que chamamos de alma? Why? Something's working my soul. One of my soul, do I have one? Always about a part you left out. Ficam algumas dúvidas no ar. E para tentar esclarecê-las, estamos aqui com um cientista, o professor Eliseu Fagundes Carvalho, diretor do Instituto de Biologia da UERJ, com pós-doutorado em Biologia Molecular pela Washington University. O ponto de vista religioso, no caso o ponto de vista espírita, é apresentado pelo Sr. Horácio Ramazzini, vice-presidente da tradicional Casa Ramatiz. Temos também um filósofo, o professor Olinto Pegoraro, professor de ética da UERJ. E a ética realmente está em questão. Nós começaríamos conversando então com o filósofo. Como é que nós colocaríamos nesse sentido da ética esse processo da clonagem? Poderíamos dizer, só para iniciar o nosso debate, que não existe nada de aético ou imoral na clonagem. O problema ético se coloca no uso desses resultados científicos fantásticos. Por exemplo, o caso da Dolly é um caso científico, uma reprodução, um resultado que a ciência conseguiu, mas que nos coloca questões, e o mundo inteiro se coloca a questão se essa mesma experiência logo não vai passar para o ser humano. Ora, as perguntas são muito diferentes quando se trata da clonagem de um simples animal ou da clonagem de um ser humano. Então se colocarão aí questões éticas muito mais sérias. Qual é a descendência desse ser clonado? A sua família, o seu estatuto social, é uma questão que não está definida porque é um acontecimento recente. Mais profundamente ainda, se coloca uma questão do ponto de vista ontológico, ou seja, da metafísica. Isto é, que sujeito é este? É o mesmo sujeito duplicado ou se trata de 2 sujeitos absolutamente independentes um do outro, sim? Ou então, será que um pode ser entendido como reserva de órgãos para o outro sujeito? Que eu sustento sempre é que entre a filosofia, a ética, a ciência e, digamos, a metafísica e a religião não existem divergências intransponíveis. O que existe é diferença de linguagem.